Jesus nos abençoe. É uma alegria estar aqui com vocês filosofando. Eu quero parabenizar de antemão a diretoria da USE por essa iniciativa. Quero parabenizar o Milani, que está também nessa tentativa de melhorarmos essas questões doutrinárias, os conceitos, métodos, tudo isso importa ser repensado. Nós sempre temos que repensar, assim dizia o professor São Marcos, repensar o já pensado. Então, para isso, nós temos que ser muito, mas muito criteriosos. Eu fui incumbida de passar para vocês esse tema, conhecendo Kardec para validar conceitos doutrinários. Tem muita coisa. Eu acho que seria uma palestra de 2 horas, porque tem muito conteúdo, não é? Sem dizer do livro de Herculano Pires também, que é muito rico. Então, nós estamos entre Herculano e Kardec. Tá? Importa dizer ainda, não é, que a nossa proposta é um trabalho conceitual. Né? Então, eu vou entrar em conceitos que Herculano descreve, não é? E vou entrar também na questão da fundamentação doutrinária. Porque não basta nós simplesmente apresentarmos uma teoria se ela não for fundamentada nos pressupostos de Kardec. Então, o título da obra de Herculano é A Pedra e o Joio. Por que vocês acham que Herculano deu esse título? Né? A pedra e o joio. Podia ser a pedra e o trigo e o joio, enfim. Né? Mas o que ele propõe? A pedra da qual ele fala é a pedra de toque. O que é essa pedra de toque? É usada na medicina, na agricultura, na joalheria, não é? Para comentar sobre a medicina, o valor da medicina em outras ciências com relação à pedra de toque, eu gostaria de me valer do exemplo do joalheiro. O joalheiro, quando ele recebe uma peça de ouro ou não, ele risca o ouro nessa pedra de toque e pela cor dá para saber se o ouro é legítimo ou não. Da mesma forma, aqui, Herculano, a pedra de toque que vai legitimar qualquer teoria é a obra de Kardec. Então, temos que nos basear em Kardec. Eu trouxe alguns comentários de Herculano, trouxe alguns comentários aí de Kardec, mas eu confesso a vocês, eu me senti um pouco frustrada, porque essa proposta não se esgota aqui. É muito mais do que isso que a gente vai falar. Então, nos diz Herculano, nessa obra Pedra e o Joio. Mas o desenvolvimento dos princípios espíritas não pode ser feito de maneira atrabilária, pois no campo do conhecimento há a lei da lógica e da logística que regem o processo cultural. Então, não simplesmente desenvolver os princípios, mas fundar-se na lógica, em raciocínios coerentes. Né? Não se faz uma teoria se não se apoiar na lógica. Esse é o critério dado pelos espíritos. Diz ainda Herculano, pessoas que podiam ser úteis se transformam em focos de perturbação, entravando a marcha do espiritismo com a sustentação de teorias absurdas que levam a doutrina ao ridículo. Olha, gente, o perigo da falta de fundamentação de uma doutrina. Então, até o Alexandre comentou hoje, e num artigo que ele escreveu, nós podemos pensar em Platão. Platão estabeleceu essa diferença entre opinião e ciência. Em primeiro lugar, espiritismo não é questão de opinião, é questão de ciência. E para ser ciência, o que é importante? Para ser validado alguma teoria como científica, ela tem que ter método. E quais seriam esses métodos que Kardec empregou? Né? E como esses métodos devem ser aplicados a novas teorias? Quando nós falamos de fenomenologia, que é o ponto de partida da doutrina, como é que Kardec
abordou essa questão fenomênica. Ele obedeceu às exigências da época e desenvolveu toda a sua metodologia através da indução. Então, nós temos aqui o professor São Marcos, que dedicou aí obras ricas de filosofia espírita. Ele diz o seguinte: é assim que a filosofia espírita tem sua base na concreção fenomênica. E daí se lança, amparada nessa certeza, no infinito acontecer da realidade universal. Então nós temos ciência, filosofia, religião, mas a base é a fenomenologia para a qual Kardec e os espíritos empregaram o método indutivo. Diz ainda Herculano: a filosofia espírita nasce do sensível, do concreto, pelo processo científico de indução a partir do exame dos fenômenos. O que é esta indução? Existem vários passos, não é, para desenvolvermos o método indutivo, mas num primeiro momento necessitamos da observação. A observação, depois a análise, comparação, para chegarmos depois em uma conclusão geral. E Kardec abordou muito bem essa fenomenologia, respeitando a necessidade da época, os pedidos da época. Bom, segundo Kardec, na Gênese, não há efeito sem causa. É do efeito que se remonta a causa. Então ele afirma na Gênese: constitui princípio elementar que pelos seus efeitos é que se julga por uma causa, mesmo quando ela se conserva oculta. Então, como é que se dá o processo que Kardec desenvolveu? Partindo da realidade fenomênica, do efeito, para chegar na causa. Todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, afirma Kardec. Efetivamente, partindo da fenomenologia, para chegarmos na causa, essa causa para a doutrina espírita é oculta. Não é uma causa visível, aparente. Então já foge um pouco a percepção através dos sentidos. Já foge um pouco, vai um pouco além do método experimental. Então, esse lado oculto, essa causa oculta, seria as inteligências. Essa causa oculta seria, portanto, o princípio inteligente ou espiritual, que nós não vemos, mas concebemos e definimos, aliás, Kardec o faz, através da lógica e dos raciocínios puros. Então, o que acontece? Afirma Herculano Pires: vivemos na existência, evoluímos através das existências sucessivas, vemos todas as coisas pela perspectiva existencial, mas buscamos em tudo a sua essência, pois sabemos que somente nela iremos encontrar o real. Então, Herculano aborda muito essa questão existencialista. Nós partimos do quê? Do que existe. Qual seja o fenômeno, a realidade aparente. Não é? Mas, por detrás desse fenômeno, nós temos a essência espiritual, nós temos a essência inteligente, a substância inteligente. Então, o que é importante? A partir da fenomenologia, nós estabelecermos, através da razão e da lógica, o que seria essa causa oculta. Então, Kardec observou as várias seções mediúnicas, que seriam o efeito, e chegou a uma causa. Olha, a causa são seres inteligentes, seres que têm intenção, seres que têm vontade própria. Então, quando chega nessa questão da inteligência, já podemos abordar um pouco mais a parte filosófica. Por quê? Porque escapa aos sentidos. Daí a importância de muito rigor nesse processo para se organizar o raciocínio de uma realidade que não se dá mais através do método experimental. O método, como eu disse, é o critério maior na validade, na legitimidade de qualquer teoria. Nós temos que a doutrina, ela é ciência e filosofia. Efetivamente, a parte científica se desenvolve através do método experimental ou
indutivo. A filosofia vai se valer da razão. Através de deduções se chega aos conceitos, às teorias, aos fundamentos lógicos. Então, no caso da ciência, a razão trabalha como? A razão trabalha após a experiência sensível, né? Ou seja, observa-se e depois se raciocina. Esta seria a razão a posteriori que a ciência emprega em sua metodologia. No caso das questões filosóficas, não precisamos mais do método experimental. Agora vamos nos valer da dedução, da lógica, da razão a priori. A priori significa a razão se basta, eu não necessito comprovar muitas coisas através do fenômeno. Então, o objeto da ciência espírita seria o fenômeno. O que é fenômeno? É Ronaldinho que é agora? Quem é? É outro, agora a gente nem sei, não estou acompanhando, né? Mas fenômena é aquilo que aparece. Né? Até o meu amigo me deu uma explicação outro dia, ele falou, os jogadores de futebol são fenômenos, sim. Ele falou, por quê? Porque eles são aqueles que, de repente, aparecem. Né? Então, o fenômeno é essa realidade aparente que nós percebemos pelos 5 sentidos. Né? Essa é a alçada da ciência espírita, o mundo aparente. Agora, no caso da filosofia, além dessa aparência, nós buscamos a causa oculta, que seria a essência, que seria o princípio espiritual. Então, um dos fundamentos mais importantes ao querermos abordar o espiritismo, é justamente essa necessidade de nós nos valermos da razão, da lógica, do método, para não ficarmos simplesmente numa questão de opinião. Nós temos aqui uma frase de Heidegger, que é uma frase que não é muito simples. Ele diz o seguinte: o que a fenomenologia mostra é o que, antes de mais nada, e na maior parte dos casos, não se manifesta, ou seja, o que é escondido, mas que, todavia, é tal que expressa o sentido e o fundamento do que, antes de mais nada, na maior parte dos casos, se manifesta. Ou seja, nós temos o fenômeno. Por trás desse fenômeno que nós observamos, o fenômeno mediúnico, nós chegamos a essa causa oculta. Essa causa oculta é a inteligência, é a essência inteligente, e é essa essência inteligente que vai dar o sentido para o fenômeno e vai também expressar o fundamento. Tá? Então, nós devemos necessariamente começarmos pelo fundamento lógico daquilo que é escondido, que não se vê, mas que existe. Herculano, entre as várias afirmações que ele faz, esse livro é bárbaro, maravilhoso, tá? É muito rico, é uma pena que a gente tenha que fazê-lo assim tão brevemente. Tá? Mas entre as várias colocações ricas, Herculano diz o seguinte: Descartes, no século XVII, lutando contra o dogmatismo escolástico, mostrara a unidade da alma e do corpo na manifestação do ser humano e advertia contra o perigo da confusão entre esses 2 elementos constitutivos. O grifo é meu, tá? O grifo é sempre meu. Então, o perigo de se confundir esses 2 elementos. Quais sejam? Confundir princípio espiritual com princípio material. E isso acontece na doutrina. Espírito, que é princípio espiritual, é uma coisa. Matéria é outra coisa. Então, só para lembrarmos do que dizia Descartes, segundo Herculano, ele dizia que existem 2 substâncias. Uma substância material, que seria a res extensa, e uma substância pensante, que seria a res cogitans. Ora, o atributo da realidade material é a extensão. Ao passo que o atributo da realidade inteligente seria, para Descartes, o pensamento. Então, eu trouxe essa questão pelo seguinte: ouve-se falar na doutrina não, nós espíritas, que espírito é matéria. Eu posso afirmar isso?
Existe uma pergunta que me ocorre agora no Livro dos Espíritos, onde se responde que o espírito é um ser concreto de matéria quintessenciada. Tá? Então, conclusão que se chega por raciocínio errado, ora, justamente o espírito sendo a matéria, nós estamos minando toda a doutrina espírita. Nós estamos trazendo a doutrina para o materialismo. Então, o que é importante? Estabelecer essas diferenças entre o que é espírito, o que é matéria, valendo-se de conceitos e não simplesmente de mera opinião. Por exemplo, o espírito seria um ciclo aberto. A matéria é um ciclo fechado. Por quê? Nós temos tão somente uma realidade componente de átomos, de partículas, que se agregam, se desagregam. Mais sutil, menos sutil. Então, a matéria, por princípio, ela não evolui. Quem evolui é o espírito, porque espírito é uma realidade qualitativa. E essa realidade, por ser qualitativa, é que nos permite a evolução. Então, a matéria não evolui, o espírito evolui. A matéria simplesmente transforma, troca de forma, mas espírito é uma realidade inteligente que, num ciclo aberto, evolui infinitamente. Então, eu trouxe só alguns poucos argumentos aqui, é muito mais do que isso, mas nós temos que tomar muito cuidado. O materialista que ouvir que o espírito é matéria é uma maravilha, ele vai adorar ouvir isso. Como também existem aqueles que gostam de afirmar que pensamento é matéria. Eu posso dizer que pensamento é matéria? Não, lógico que não. Por quê? Parece-me que existe uma obra de André Luiz em que ele afirma que pensamento é matéria. Né, Alexandre? Mas acontece o seguinte, o que André Luiz quer dizer? Que o pensamento, em sua exteriorização, ele é matéria. Mas eu não posso dizer que o pensamento, que é inteligência, é matéria. Um raciocínio errado. Mais uma vez, se compromete a doutrina, é necessário uma questão metódica.